Então, mais um dia, sou Lucas Folk e no filme de hoje, Era Uma Vez no Oeste. É um filme de faroeste, é um western. Dizem que é o melhor filme de faroeste de todos os tempos. Dizem que é o melhor filme de faroeste de todos os tempos. É o que dizem, eu discordo, é um clássico. Isso que não dá pra negar, é um clássico. Mas o melhor de faroeste pra mim ainda continua sendo Vingança e Castigo. Embora é um filme atual, mas cara, em todos os quesitos e até a história, Vingança e Castigo, tô esperando. Eu sei que pode até ter filmes melhores, mas se você assistir Vingança e Castigo, você vai falar, não, cara, esse realmente, se ele não for o melhor filme de faroeste de todos os tempos, ele briga com qualquer um desses. Mas no faroeste de hoje, Era Uma Vez no Oeste. Quem você acha que tá na direção? Sérgio Leone, o cara que, se ele não tivesse sido tão cedo, ele teria feito mais filmes incríveis. Ele também assinou o roteiro junto com Dario Argento. Agora no elenco temos aqui o elenco principal: Henry Fonda, Charles Bronson e Frank Wolf. E o título original é Once Upon a Time in the Western. Era Uma Vez no Oeste. É um clássico. Em virtude das terras que possuía serem futuramente rota da estrada de ferro, um pai e todos os filhos são brutalmente assassinados por um matador profissional, um pistoleiro, né? Vamos chamar assim. Entretanto, ninguém sabia que ele, viúva há 6 anos, tinha se casado com uma prostituta de Nova Orleans, que passa a ser a dona do local e recebe a proteção de um hábil atirador, que tem contas a ajustar com esse frio matador. Cara, a história é louca. A história desse filme é louca. E antes da gente ir pra crítica de verdade, as notícias que a gente tem desse filme é que é aclamado sempre toda a crítica. Esse filme Era Uma Vez no Oeste, dizem que tem a melhor cena de todos os tempos na história do cinema. Não vou dar spoiler, porque se eu der spoiler da cena fica sem graça, né? Clint Eastwood, ele recusou participar do filme, porque dizem que ele tinha medo. Ele ia ser o protagonista, mas ele recusou por causa do medo e acabou se tornando um dos melhores faroeste de todos os tempos. Eu acho que até hoje o Clint Eastwood, eu acho que eu falo, eu erro o nome do cara toda vez. Ele deve se arrepender amargamente por não ter feito esse filme. Mas é isso. Então vamos para a crítica. A crítica não é a crítica especializada, porque a crítica especializada, ela é paga. E lembrando, você é o maior crítico aqui. Vamos lá, Era Uma Vez no Oeste. Essa aqui é a melhor crítica, análise que você pode ter, porque é a crítica, da análise da crítica. E você faz a sua autocrítica, a sua autoanálise a respeito da crítica que você ouviu de mim e o que a gente vai explorar sobre o filme Era Uma Vez no Oeste. O senhor Anderson, ele fala: Era Uma Vez no Oeste é um clássico filme de western do lendário Sérgio Leone, cujo seu maior pecado foi morrer tão cedo. Sim. Temos aqui uma fotografia genial. Cara, genial também não, porque é um filme muito antigo. E ela é quente, ao mesmo tempo com muitos planos abertos. Sérgio transmite de maneira única o sentimento de cada cena. Seus personagens não são personagens heróicos, personagens lindos, com topetes, a pele branquinha. Não, muito pelo contrário, esses personagens são todos sujos, suados, com aspecto muito nojento. Tipo, se assistir Trinity, você vai entender a cena do feijão. Talvez você nunca mais vai querer comer feijão na sua vida se você assistir Trinity é Meu Nome. Eu acho que é isso aí. Tem uma cena lá do feijão.
Cara, que está dentro assim de um barzinho de faroeste, assim, um salão bem pobrezinho assim, de faroeste. Você vai entender o que eu tô falando. Então os personagens são nojentos. Afinal, a gente está no Velho Oeste. E Sergio Leone, ele dá características únicas para cada um de seus personagens. Desde a mosca na cena inicial, a gaita de Charles Bronson, passando pelas muletas de Snake e o Ranger dos dentes de... E o Ranger... Eu falei Rangers. E o Ranger dos dentes de Frank. Reconhecemos todos os personagens de longe. E também tem uma trilha sonora composta pelo mestre Ennio Morricone e tudo fica muito melhor. A trilha sonora ela é perfeita, transmite assim todo o sentimento assim do Velho Oeste. Tem que ter, cara, um filme de Velho Oeste ele tem que ter uma música para lembrar do Velho Oeste. E com músicas empolgantes e extremamente melancólicas também. A mixagem de som não fica assim para trás. Não fica para trás, né? Vamos voltar para a crítica aqui, ó. E também todos os disparos são assustadores. Aqui a arma e seus efeitos não são banalizados. O roteiro é ótimo, porque nos filmes atuais eles ficam meio que achando estranho os caras fazerem filme com arma, é bizarro. Aqui a arma e seus efeitos não são banalizados. O roteiro é ótimo, em determinado momento perde um pouco o ritmo, sim, mas nada que interfira diretamente. O filme é completo, com muitos personagens, mas todos esses personagens são bem desenvolvidos, mesmo que os que tem 5 minutos de tela, as atuações são razoáveis. Neste filme não temos grandes estrelas. Pior que tem alguns, outros não. Não temos grandes estrelas, como na trilogia dos dólares. Nenhuma atuação surpreende, mas estão bem longe de decepcionar. Era uma Vez no Oeste é um clássico que deve ser assistido por todos os cultuados, pelos apaixonados por western italiano. Tem muitos que são italianos, muitos filmes de faroeste italiano que fez uma diferença gigantesca. Esse outro maluco aqui, ele comentou: clássico não é clássico à toa. Não é diferente como este famoso faroeste Spaghetti, dirigido pelo mestre do gênero Sergio Leone. Sabe, é só começar a gravar, dá um sono, um bocejo bizarro. Jovem mulher chega de trem numa pequena cidade do interior do oeste americano, e ao chegar à fazenda onde irá morar seu novo marido e filhos, os encontra mortos a queima-roupa, vítimas de homens gananciosos que buscam se apossarem do terreno que valerá uma fortuna com a passagem da nova linha do trem pela propriedade. Então, sozinha, ela ganha a simpatia do principal suspeito, que se oferece a encontrar o verdadeiro responsável pelos assassinatos, e também de um pistoleiro solitário em busca de vingança. O roteiro é primoroso, com diálogos precisos, os personagens são bem construídos, interpretados por feras da época. Harry Fonda, sei lá, Charles Bronson e Claudia Cardinale, mas quem enrolou minha atenção foi o ator Jason Robards. Roubou a atenção, né? O Robards, que vive o Kleiner, um homem bruto e com muita honra, entendeu? Então é um filme de faroeste com longos planos para o futuro e com tempo próprio também. Apesar de causar estranhamento pela duração, muita gente criticou o filme ser muito longo. Isso faz necessário para a narrativa da história. Uma fotografia ressaltada pelos enquadramentos amplos, belos, inusitados, e junte a isso uma trilha sonora inesquecível, composta por Ennio Morricone.
e tem-se uma obra-prima gratificante nos teus olhos. Curiosidade, está em 28º lugar entre os 250 melhores filmes da lista e da história da IMDb. Outra curiosidade, lembro claramente da música da gaita do filme e de como ela me assustava quando eu era criança. Não cheguei a ver o filme, era muito pequeno na época e meus pais não deixavam, mas davam umas espiadinhas com eles. Eu já assisti muito filme escondido também, esperava todo mundo dormir e assistir. Nota do público 8.6, nota dos críticos 9.8. Acesse e assista o filme Era Uma Vez no Oeste. Você não vai se arrepender, você vai gostar muito do filme. É um faroeste bem antigo, mas que vale a pena. Então é isso, eu fico por aqui. Jesus te ama. Até o próximo filme.